Porém disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa palavra, Pai, de bênção e de vitória, meu Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, Jesus Cristo, por essa palavra, Pai. Venha falar comigo, venha falar com o teu povo, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que nós queremos, Pai, que nós venhamos diminuir, Senhor, e que o Senhor venha crescer, Pai, que toda honra, Senhor, que toda glória, que todo louvor, Senhor, venha ser dado a Ti, Pai. Fale comigo, Senhor Jesus Cristo, e fale com o Teu povo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma passagem bastante conhecida por todos nós que estamos aqui na igreja. Desde pequeno nós já somos acostumados a ouvir falar de Moisés. Quando nós íamos na escolinha, quando nós estávamos ali na salinha, nós ouvíamos falar de Moisés. Às vezes nós íamos até na mesma escola, nós ouvíamos falar de Moisés. Nós ouvíamos falar da passagem do Mar Vermelho. E nós vamos ver que Moisés, quem que é Moisés? Moisés, ele nasceu num tempo a qual Faraó estava reinando. Faraó estava reinando, o povo de Israel estava se multiplicando muito. Só que Faraó, olhando para aquilo dali, Faraó vai falar: esse povo, eles vão crescer e eles vão querer dominar nós, os egípcios. Eles se multiplicam muito rápido. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso acabar com a fonte. Eu preciso acabar com a descendência desse povo. Então Faraó vai determinar que se nascesse menino, aleluia, era para matar, aleluia. Só que se nascesse menina, era para deixar viver. E aí nós vamos ver que Joquebede, ela vai gerar no meio dessa luta, no meio desse processo. Joquebede está grávida, aleluia. Eu imagino pessoas olhando para Joquebede e falando: mulher, você engravidou no meio do decreto, aleluia. Esse bebê que está dentro da sua barriga, ele vai morrer, aleluia. Mas eu olho, aleluia, para Joquebede, só que eu penso, pensamento de pregador, Joquebede olhando e falando: ele não vai morrer, não, ele não vai morrer, aleluia. Vai dizer que nem aquele hino: vai crescer, vai nascer, vai crescer e não vai minguar, aleluia. Vai nascer, vai crescer e não vai minguar, aleluia. Por quê? Porque tem muita gente olhando para você, aleluia, olhando para o processo, olhando para o que você está gerando e está dizendo: não vai morrer, não vai crescer, aleluia. Se crescer, vai minguar. Só que eu estava mandando aqui dizer nessa noite: vai nascer, vai crescer, vai dar fruto, vai ter promessa no Senhor. Por quê? Porque quem prometeu foi Ele. Ah, meu Deus. É muita gente olhando para Joquebede e falando: Joquebede, acabou a sua história. Por quê? Se você não tem filho, não tem sucessão. Se não tem sucessão, a tua história acaba. Só que Deus está mandando eu dizer para você nessa noite: eu cheguei, aleluia. Tem muita gente colocando o ponto final, onde eu estou colocando uma vírgula para continuar a tua história. É muita gente chegando para você e falando: é morte, o bebê vai morrer, o plano vai acabar. Não tem mais jeito. Deus mandou te dizer: tem jeito. Vai viver, vai crescer, vai dar fruto. Por quê? Porque está nas mãos do Senhor. Aleluia, Rei da Glória. Joquebede gera, a criança nasce, e ela vendo que ele era formoso, ela vai esconder durante 3 meses. Só que agora o menino está escondido e ela consegue esconder. Só que tem determinado momento na vida da gente que o projeto ele começa a crescer
crescer, aleluia. E não tem como você guardar ele mais dentro de casa, porque aí o projeto ele vai começar a crescer, o projeto vai começar a chorar, aleluia. O Moisés agora vai começar a querer engatilhar dos 6 meses, 7 meses, então não tem como, aleluia. Então nos primeiros 3 meses ela consegue guardar, só que chega um determinado momento que ela vai pegar ele, vai colocar ele, aleluia, na beira do rio, aleluia. Pra quê? Pra entregar nas mãos do Senhor, porque Joquebede ela não era doida, não. Joquebede ela está entregando na mão do Senhor, ela está praticamente dizendo: Deus, até aqui eu consegui guardar, mas daqui pra frente, como é promessa, daqui pra frente o Senhor cuida. É Deus falando, porque até onde você consegue suportar, eu estou contigo, aleluia. Mas aonde você não consegue suportar, você fica tranquilo, com o problema eu seguro ele, eu trabalho com ele, porque na palavra do Senhor vai dizer que para Deus eu tenho nada é impossível. Aleluia, Pai da glória. Você está olhando para o problema e está falando: Deus, eu não consigo, já não dá mais. Deus está mandando eu te dizer: fica tranquilo, porque só coloca ele no barco, aleluia, ele dentro da arca, aleluia, só coloca o problema na minha mão, coloca na beira do rio, coloca na borda do rio, por quê? Porque eu vou ter providência, aleluia, eu vou fazer, aleluia. Só que aí, Joquebede coloca a criança dentro, coloca na borda do rio, e ela entrega na mão do Senhor, e a irmã fica olhando. Agora, as amigas, vamos trazer para o dia de hoje, a palavra do dia de hoje, tá? A princesa estão passeando na borda do rio. Só que elas não vê o menino, aleluia. Quem vai ver o menino vai ser a princesa. Por quê? Porque Deus só mostra projeto para quem tem capacidade de fazer e viver, aleluia. Aquelas mulheres que estavam ali, elas não tinham capacidade. Por quê? Porque elas não eram filhas de Faraó, aleluia. Então Deus vai mostrar Moisés para quem? Para a princesa, aleluia. Porque ela tinha capacidade de fazer o projeto ficar vivo. É Deus falando: se eu te mostrei o projeto, é porque você tem capacidade de fazer ele. Deus não mostra projeto para você parar no meio do caminho. Deus não mostra projeto para você morrer. Não. Deus está mandando eu te dizer: se eu mostrei, vai nascer, vai crescer, vai multiplicar, vai prosperar, vai ter vida. Aleluia, Espírito de Deus. Mostra o projeto, mostra Moisés para a princesa traz a criança, aleluia. Só que ela olha, ela fala assim: quem que vai cuidar dele? Aí do lado de lá está a irmã dele chega e fala: tem a minha mãe, aleluia, ela pode cuidar dele, aleluia. Um cenário que era para morrer, porque se o menino, olhando para os dias de hoje, o menino está na borda do rio, ele poderia morrer afogado. É Deus falando: eu pego o cenário de morte e eu transformo em vida. Eu pego um cenário que não é, eu faço ser. Eu pego o cenário da pessoa e falo: não tem jeito, acabou. Aí eu chego lá e fala: tem jeito, vai nascer, vai crescer, aleluia. Quem já pegou já começou na glória. Eu estou falando desde o começo: vai nascer, vai crescer, aleluia. Tem muita gente olhando e dizendo: não vai crescer, aleluia, não vai nascer, vai morrer. Aí Deus está me andando aqui dizendo nessa noite: vai nascer, vai crescer, vai prosperar. Moisés não era nem para ter nascido. Moisés nasceu, ficou escondido 3 vezes, foi colocado na borda do rio. Aleluia, Jesus. Faraó queria matar ele, aleluia. Só que agora, Faraó, aleluia, vai ter que engolir o ego dele e vai ter que colocar no colo, aleluia, e chamar de neto, aleluia. Vai ter que chamar de neto, porque Deus está falando para mim e para você nessa noite: o ser humano, ele pode até dizer, ele pode ter até as opiniões dele, mas a última palavra é de Deus. A última palavra é dele. Muita gente achando que você vai morrer. Só que Deus está falando: não vai morrer, vai nascer, vai crescer. Por quê? Moisés nasceu, Moisés cresceu, foi tratado como um príncipe, aleluia. Ali dentro teve o
melhor ensinamento. Só que agora Moisés ele vai matar o egípcio. E o pecado ele separa Moisés do povo. Agora Moisés ele vai se distanciar, vai para uma terra distante, que nós já conhecemos, na casa de Jetro, vai casar com a filha dele. Deus vai falar com ele na sarça ardente, aleluia. Que tem, aleluia, um povo para libertar, e aquele povo para ser liberto era para ser por ele. Aleluia. Por quê? Porque Deus gera a promessa, aleluia. Deus não gerou você para você não ser nada. Deus gerou você porque você tem um propósito para cumprir na terra. Aleluia. Nós fomos lá no velório do irmão Sebastião. Eu olhei para ele, aleluia. Igual o irmão Antônio, eu olhei e eu falei: aqui ele acabou o propósito, aleluia. O propósito que ele tinha na terra, Deus completou aqui. Então, se nós estamos vivos, é porque nós temos um propósito para cumprir nessa terra. Então, não olha para você e diga: eu não sou nada, aleluia, eu não valo nada. Não. O inimigo que diz para você que você, aleluia, não é nada, você vale muito. Você é precioso. Jesus te ama. Ele te comprou por alto preço. Aleluia. Por quê? Porque você tem um propósito para cumprir na terra. Aleluia, Espírito de Deus. Eu não sei se é pregar, eu não sei se é cantar, eu não sei se é evangelizar, mas se você está vivo, é porque você tem um propósito para cumprir. Aleluia. Aleluia, Rei da Glória. Moisés, ele veio na terra e ele teve um propósito. Moisés agora ele é chamado pelo Senhor. O Senhor leva ele de volta para o Egito. E Deus ele tem as formas dele tão lindas de trabalhar, porque Deus já pensou lá no começo. Qualquer pessoa não poderia falar com o faraó. Aleluia, Espírito. Qualquer um não poderia falar com o faraó. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus pega um hebreu, faz ele ser criado no palácio, leva ele para longe, depois traz ele de volta, aleluia. Agora pega esse mesmo hebreu e faz ele entrar onde? No palácio. Por quê? Deus está falando para mim e para você nessa noite. A promessa que eu te fiz, você fica tranquilo, porque o acesso para chegar, o acesso sou eu que dou. Qualquer um não poderia falar com o faraó, mas Moisés, como ele era do palácio, ele entrava, ele saía, ele entrava e ele saía, ele falava a hora que queria, como queria e da forma que queria. Por quê? Porque ele tinha um acesso. É Deus falando: quando eu faço uma promessa, eu faço por completo. Então você fica tranquilo. Por quê? Porque o caminho para você chegar na promessa, eu já estou abrindo o caminho para você passar. Eu estou tirando a corrente, eu estou tirando tudo aquilo que atrapalha. Então você fica tranquilo, porque na hora certa eu vou te conectar com as pessoas para você chegar naquilo que eu determinei para a sua vida. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, Espírito de Deus. Aleluia, Espírito de Glória a Deus. Deus, aleluia. Agora nós vamos entrar na palavra. Deus é bom, aleluia. Nós vamos ver agora que Moisés está no Egito. Glória a Deus. Deus vai dar ordem para ele. E nós já sabemos tudo o que ocorre. As 10 pragas, o Senhor Jesus Cristo se manifesta. Primeira vez no faraó não libertou, a segunda vez não libertou, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Não. Manda aquele monte de praga para quê? Para mostrar que Deus é poderoso. Quem manda na terra é Ele. Aleluia, Rei da Glória. Quem manda na terra não é faraó. Quem manda na terra não é presidente Lula. Quem manda na terra não é presidente Trump. Aleluia. Quem manda na terra é Jesus Cristo. Quem manda, quem opera, quem faz, quem manda é Ele. Porque a última palavra é dele. Ele desfaz ele desfaz e tem que fazer. Por quê? Porque Ele pode, Ele é. Aleluia, Jesus. Tem as 10 pragas, depois das 10 pragas, faraó libera. Eles para sair, libera. Eles saem, nós já sabemos aquela história. Chega agora no versículo que nós temos, que agora estão de frente ao mar vermelho. Aleluia.
E por que que Deus manda eles ir pelo mar vermelho? Poderia ir por outro caminho? Poderia ir por outro caminho. Só que Deus manda ir pelo mar vermelho porque Deus conhecia o coração deles. Se chegassem pelo outro caminho, eles iam querer desistir e iam voltar para o Egito. Aí Deus manda eles para um lugar que humanamente não tinha saída. Aleluia! Só que aí está todo mundo de frente ao mar vermelho agora. Moisés e o povo. E Faraó está vindo atrás. Aleluia, Jesus. O que significa, Ezequias? É que Deus coloca eu e você diante de situações adversas para ver onde está a sua fé. Aleluia. Deus falou que ia libertar o povo, falou. Só que agora o povo, eles é rebelde, é desobediente. E vai estar no versículo que nós lemos. Eles vão olhar e falar, lá no Egito não tinha sepulcro, aleluia, para nós ser enterrados lá. Aleluia, agora nós vamos ser mortos aqui, no meio do deserto. Aleluia. Só que aí Moisés vai dizer, fica tranquilo. Aleluia, Jesus. Que é o versículo que nós temos. Não tem mais. Estai quietos e vede o livramento. Meu Deus, Aleluia, Rei da Glória. Que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. E vós calareis. Aleluia. Aleluia. Agora eles estão de frente ao mar. Só que aí tem gente murmurando. Aí tem gente com rebeldia. E tá falando, não tem jeito, acabou. Aleluia. Só que aí quem tem fé, aleluia, quem anda com Deus é diferente. Porque ele ora, ele fala, não temas, fica quieto. Por quê? Porque Deus já nos deu a vitória. Deus já nos deu o livramento. Aleluia. É Deus falando, tá de frente ao mar vermelho. O cenário é de morte, porque se for para frente tem o mar, se voltar tem os egípcios. Ou seja, não tem saída. Só que quando não tem saída, o nosso Deus é especialidade dele. É a fazer saída, é abrir porta onde não tem porta. Eita Deus poderoso. Aleluia, Rei da Glória. É muita gente olhando para o cenário e falando, Deus, não tem como. Não tem saída. Aí Deus está mandando eu te dizer nessa noite, você fica tranquilo, porque se tiver o mar na sua frente, eu abro ele. Se tiver muralha, eu derrubo. Aleluia. Se faltar o pão, eu multiplico. Aleluia. Se tiver um pouquinho de azeite, eu multiplico. Aleluia. Eita Deus poderoso. Aí Deus está dizendo nessa noite para você, se tiver um exército vindo contra você, você fica tranquilo que com 300 você vence. Aleluia, Rei da Glória. Deus dizendo para mim e para você nessa noite, que para ele nada é nada. Aleluia, Rei da Glória. Nós limitamos Deus, mas Deus está dizendo nessa noite, fica tranquilo, porque eu sou o dono do banco, aleluia, eu sou o dono da medicina, eu sou o dono da saúde, aleluia, eu sou o dono de tudo, e operando o nosso Deus, quem impedirá? Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, Espírito de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Agora o Senhor Jesus Cristo vai dizer para ele, por que você clamas a mim? É para marchar. Aleluia. Não é para parar na caminhada, não. É para continuar marchando. Aleluia. Porque se voltar, você morre. Mas a palavra que liberou foi quem? Foi ele. Aleluia. Foi ele. Então, se ele liberou, é para marchar. É para marchar. É para marchar. É para marchar. Estão tentando te matar. Estão vindo com espada. Estão vindo com tudo. Estão vindo com unhas e dentes para tentar te matar. Mas Deus está dizendo, é para marchar. 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 Estão tentando te matar. Estão tentando te destruir. Mas Deus está dizendo, é para marchar. Aleluia, Rei da Glória. Santo Deus. Aleluia, Rei de misericórdia. Aleluia, Senhor Jesus. Agora Deus vai dar ordem para Moisés. Fende o mar.
para que eles vão passar em seco. Aleluia. Para que eles passem em seco. É Deus falando para mim e para você nessa noite. No meio desse deserto, no meio desse problema, no meio desse turbilhão de problemas, aleluia, no meio desse caos, Deus está dizendo: eu estou abrindo o mar vermelho para você passar. Aleluia. E não é para passar pisando em lama. Porque lama vem falar de pecados. Aleluia. Deus não prepara caminho para você passar no meio do pecado, não. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Deus falando: eu vou abrir o caminho, mas é para passar em seco, para não pisar no pecado, não. Aleluia. É para passar em seco. É para passar em seco. Porque se tiver lama, você afunda. Se tiver lama, você cai. Se tiver lama, você se suja. É Deus falando: você vai passar em seco. Para quê? Para não sujar roupa, para não atolar, e para chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Aleluia, Rei da Glória. Deus poderoso ser. Aleluia, Espírito de Deus. E Deus deu a ordem para Moisés, quando chegasse do outro lado, todo mundo tocando lá. E agora se fecha. Os egípcios entraram no meio do mar, tentando na expectativa que ia conseguir alcançar os israelitas, o povo de Deus. Só que quando eles entram, Deus dá ordem para Moisés: agora você fecha. Amém. E todos morrem, os egípcios. E Deus falando: o teu inimigo, ele pode até chegar perto, mas ele não te toca. Aleluia. Ele pode até tentar, ele pode ir até atrás de você, mas quando chegar no meio do caminho, eu passo a espada, ele cai. Aleluia. Por quê? Porque o meu nome tem que ser glorificado. Porque ele é Deus de livramento. Aleluia. Ele é Deus que guarda, ele é Deus que protege, ele é Deus que livra. Quando ele diz de manhã, de tarde, de noite. Aleluia. Quando ele diz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Desde que você nasceu, Deus está contigo, Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Aleluia, Espírito de Deus. Tem livramento que você nem viu, mas foi Deus que te deu. Aleluia, Jesus. É Deus falando: eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus de providência. Chegaram do outro lado. Só que agora o povo também é rebelde ainda. Aleluia, Jesus. E eles ainda vai falar: lá nós tinha isso, lá nós comia isso no Egito, nós comia dessa forma, nós comia desse jeito, aquilo que o homem dava para nós. Aleluia, Jesus. Só que aí Deus manda o maná, aleluia, e Deus manda a carne. É Deus falando: no deserto tem providência, no deserto tem pão, no deserto tem carne, no deserto tem maná. Por quê? No Egito, aleluia, eita Deus poderoso. Eu estava em casa e eu tive essa reflexão. No Egito, aleluia, é coisa que o homem dá para você, e você se alimenta daquilo que o homem te dá. No deserto é aquilo que ele dá. Aleluia, Rei da Glória. É ele que sustenta. Aleluia, Pai da Glória. Aleluia, Espírito de Deus. No Egito é o homem. No deserto é Deus. Glória a Deus. Só que aquele povo que passou, eles foram rebeldes. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver que em Números 14, o Senhor vai dizer que os rebeldes não eram para entrar na terra, a não ser Josué e Caleb. Mesmo aquele povo tendo aquele monte de livramento, vendo as bênçãos que o Senhor deu para eles, as providências que o Senhor deu, eles ainda foram rebeldes e não entraram na terra. Ficaram rodando no deserto durante 40 anos. Só quem entrou foi Josué e Caleb, porque eles olharam para a promessa.
Eles falaram, a terra é boa, aleluia. E o Senhor já deu ela para nós, aleluia. É Deus falando para mim e para você, eu tenho um livramento para a sua vida. Eu tenho providência para você. Mas não deixa no meio do deserto a rebeldia te parar e você não chegar na terra prometida. Deus tem coisas lindas. Deus tem coisas maravilhosas. Eles chegaram em Canaã, Josué e Caleb. Nós queremos chegar no céu. Aleluia. E para chegar no céu, tem que ter obediência. Para chegar no céu, não pode ter rebeldia. Para chegar no céu, você tem que estar alinhado com o rei. Aleluia, Rei da Glória. Para chegar no céu, você tem que ter fé. Glória a Deus. Para chegar no céu, você tem que acreditar no Senhor. Porque Deus, Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que te protege. Ele é o Deus que te livra. Ele é o Deus que está contigo todos os dias da sua vida. Aleluia, Rei da Então Glória. Deus veio ficar com essa palavra, meu Deus. Eu estava em casa pensando qual palavra eu ia trazer. E veio na minha mente essa palavra. Tinha visto uma pregação falando sobre Josué, só que a minha mente veio essa palavra. Aleluia, Jesus. Passagem do Mar Vermelho. Glória a Eu não Deus. sei qual é o Mar Vermelho que você enfrenta nessa noite. Aleluia, Jesus. Não sei qual que é, se é o Mar Vermelho da depressão, da ansiedade, do mundo espiritual, da vida financeira, da saúde. Não sei qual que é, mas Deus está dizendo, Aleluia, fica Jesus. tranquilo, aleluia, porque é só uma fase, aleluia. Aleluia, Rei da Vai Glória. passar, aleluia. Se você ainda não chegou na promessa, olha essa palavra, você ainda não chegou, você vai chegar. Aleluia, Só Rei da uma Glória. fase. O momento triste é só uma fase, é ainda, aleluia. Você está triste, aleluia. Você não é triste, você está, aleluia. Deus está dizendo, ainda não chegou, ainda não conseguiu, mas vai conseguir, vai chegar. Ele promessa, para quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? Aleluia. Deus fale mais ao coração de cada um dos irmãos que conta. Aleluia, Espírito de Deus. Os irmãos não estão dando oportunidade para a nossa Karina, né? Está dando os avisos da casa do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Está ensinando a serva do Senhor com palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amém. Eu ia dar os avisos, mas na oportunidade eu esqueci, igreja. Igreja, nós teremos eventos e não menos e nem mais importantes, mas importantíssimos, assim estamos juntos na igreja, né? Dia 23, 24 e 25 do mês que vem, né, de agosto, será aqui realizado um evento com os jovens de 3 dias. E todos nós somos convidados, amém? O irmão Júnior vai estar aqui em nome de Jesus Cristo, mas a nossa irmã Elaine, né? Louvado seja Deus, aleluia, porque Deus vai preparar esses 3 dias dos irmãos estarem aqui. Irmãos, nós contribuímos com tudo que acontece na casa do Senhor. Então não deixe de dar a sua contribuição para que venhamos ter as lembrancinhas, os enfeites, os adornos, né? Da qual Deus colocou no coração dos jovens para nós deixarmos a igreja bonita, né? Você que pode colaborar com uma quantia, né? E isso serve para os jovens também. Junta aí as suas moedas, os dinheirinhos aí que Deus dá para vocês, né? Para estar colaborando. Aí faz aí junto as moedinhas para Deus multiplicar para nós fazermos todos um evento bem bonito para Jesus, tá? Quem for fazer Pix, ali é Code, né? E ajuda, louvado seja Deus, porque aqui nós somos pessoas honestas, somos pessoas decentes, pessoas do bem. Tudo vai ser utilizado para a obra do Senhor. A irmã Elisete está convidada, a irmã já é da casa. Viu, irmã? Louvado seja Deus. E dia 19, né? Que sem ser sábado desta semana é o próximo, tá bom? Vai estar tendo aqui a confraternização, que é das nossas igrejas em volta, mas a irmã também é convidada. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Só temos a agradecer a Deus pela palavra, né? Deus, Ele nos coloca no deserto, aleluia, porque o alimento que vem, a providência dela é do céu, que é melhor do que a do ser humano.
né? Às vezes nós precisamos passar pelo deserto. Deus abençoe a vida do Ezequias. Ele é muito parecido com o meu irmão Robson, né? Eu tenho um sobrinho, alguns, né? Eu falo, ele é bem bonito, ele é muito bonito. Ele vê umas fotos, lá uma madrugada comigo de noite, ele fez as fotos, aí ele olhou e falou: meu tio Júnior está na igreja. Aí eu falei: quem é Júnior? Porque ele chama ele de Júnior e ele é Robson. Aí eu falei: já sei, é o Ezequias, é aquele ponto de foto, né? E todo mundo que eu mostrava, realmente eles são muito parecidos, né? Eu falei: gente, esse menino é da família, não é possível, não. Esse menino é da família, eu espero não. Não quero esse menino, não, né? Aí foram passear os jovens, Deus abençoe, eu amo muito vocês, viu, meus irmãos? Meu irmão João, meu irmão Miguel, o obreiro da casa do Senhor, amo meu irmão Júnior, a irmã Elane, o irmão Celso, as irmãs. Gente, assim, olha, a pessoa ela só não se dá comigo se ela não quiser, né? Do contrário, né? O meu negócio é orar e jejuar pela igreja. E eu deixo Deus fazer a obra, né? Louvado seja Deus, aleluia. Então é assim, né? Eu vi que os jovens foram passear, glória a Deus, não me levaram, né? Eu falei: Franciele, apague a foto, apague, senão eu apago você da minha vida, apague, né? É assim que eles fazem. Agora eu no deserto, pela igreja, viu? Amém? Deus abençoe, Deus sempre usa o irmão, os irmãos, vocês são mais que abençoados, né? Louvado seja Deus, aleluia. Amanhã o José está vendo um pregador. Até a hora que eu vim para a igreja, ele não tinha me falado quem era. Mas isso não deveria nem ser citado, que não tem pregador, porque tem Jesus na casa. Aleluia, Pai da glória. Eu acho que algumas coisas não deveriam nem ser citadas. Eu vou mudar a estratégia que dá os avisos. Jesus vai estar na casa, tem hoje e amanhã vai estar também, né? Louvado seja Deus, aleluia. Nossa irmã leu uma bênção, igreja. É o terceiro dia, culto com a família. Deus usa demais na vida dos irmãos. A gente fica impressionada, amém? E no sábado é culto de oração e tá com Deus. Vamos orar, vamos se levantar na presença do Senhor, né? Na oração da fé, a gente vai pedir para orar em favor da vida do Josué, porque o irmão, para Deus tirar uma grande tristeza no coração do irmão, né? Tirar uma grande tristeza e o adversário assim, ó, rodeando, né? Louvado seja Deus, porque é no meio da tristeza que a gente não progride, não prospera. E o adversário está lutando para que a vida financeira do irmão ela não siga em frente. Mas todavia no deserto está o Senhor. Aleluia, Jesus. Né? Então, irmão, nós vamos fazer a oração da fé. E essa igreja já te apresenta em oração. Né? Essa igreja, os irmãos, quando vêm abrir o culto, eu escuto. Visitar uma massa, seus filhos, sua família. Né? Então a igreja não deixou de orar pelos irmãos. Amém? E então é isso, o aviso da casa do Senhor. Só tem bênção, né, igreja? Só tem bênção, né? Aleluia, Rei da glória. A gente chega triste, Deus apega. A gente chega enfermo, Deus cura. Né? Deus nos coloca no deserto pra gente, né? Eu digo que eu entrei numa igreja lá em Pernambuco com o irmão João. Eu fui fazer. Eu falei: vamos na igreja. O povo não vai na igreja, eu estava longe, lá nos quintos, no céu. Eu falei: bora na igreja, minha gente, tá pegando aqui, toda esfriada. Aí passou: eu vou em uma que eu ia quando era criança. Eu falei: é essa, bora? Jogar em cima de uma moto, bora, simbora, de noite na BR. Eu, bora! Simbora. Então lá na igreja. Aí quando eu cheguei na igreja, né, parecia mais um pouco na praça, sentado, batendo papo, conversando. E dá oportunidade para todo mundo. Eu achei que o negócio aqui é de todo jeito, Jesus, mas o Senhor vai ajeitando aí. Aí, irmã Francisca, quando eu estou participando daquele culto, né, que eu achei muito, a gente usa uma palavra, mas não me interpretem mal, que a gente acaba, né, achando que é santo demais, mas olha. Aleluia, Rei da glória. Santidade toda que ninguém tem não, viu? Deixa de show. Quando eu estou lá na igreja, aí eu, Senhor, eu glória, eu gritava, eu falava, que alguns irmãos estavam com saudade dos meus gritos, eu grito mesmo. E quem não quiser ouvir, vem lá no Aleluia, Jesus. Entendeu? Aí eu estou lá, eu, Senhor, começar Jesus, eu já tinha dias que eu ia para a igreja. Aí quando eu estou lá que eu oro, eu via alguns pés, veja bem, alguns pés dos irmãos descalços. Aí eu abri o olho, eu estava orando, aí eu um ou outro, no meio, vários assim, descalço. Aí eu falei: eu cheguei.
conta, ai, Deus só olha pro seu pezinho também. Amigo, eu tô com sapato. Sandália bonita que eu tinha ganhado. Eu digo, menina, na mesma hora, Deus falou pra mim, viu? Na mesma hora. Não é santa aqui não. Por isso que não adianta querer exigir o que você não quer. Quando eu olhei para Francisco, Deus falou no meu coração, quando entrares, tira a sandália dos teus pés. Menina, aquilo, a minha irmã Francisca, imediatamente. Que não adianta a gente querer dar uma notícia saborosa, não. Olha, pare com isso. Aí eu falei, não, e eu olhando, e alguns irmãos, crianças, quando eu olhava, não eram todos, alguns sem só os pés. Aí eu, lógico que eu não fiz isso, mas Deus me mostrou. Eu no sapato de gosto, eu estou cansada, olha que coisa boa, minha sandália nova. Na hora Jesus falou comigo, tire a sandália dos teus pés. E nem todos os dias nós entramos com humildade na casa do Senhor. Nem todos os dias o Senhor e a senhora entram com humildade na casa do Senhor, não. E Ele requereu de mim, eu engoli ali o choro tapeando, mas não me contive não. Falei, Senhor, todavia, tira de mim aquilo que não te agrada. E Jesus manda dizer para alguém aqui, aleluia, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar santo é. Ele não vai dar para frente não, ele vai ter que colocar vai ter que colocar gente no estreita que vai ter que espremer para ser humilde. Deixa que eu que faço obra, crente religioso, deixa que eu tenho promessa a cumprir aqui. Jesus manda ver você ser humilde. E eu não tiro o meu corpinho fora, não. Eu digo, gente, não sou eu. Toda vez é eu, Senhor. Glória a Deus. Mas, irmã Francisca, isso aconteceu. E eu dando uma de bonita lá. Cheguei na igreja que eu não conhecia, olhei, tá. Mas o importante é que Jesus está. Mas ele sabia da intenção do meu coração. Viu? Aí sabe, você que não entendeu? Aqueles que estavam sem a sandalinha, entraram com o coração aberto para o Senhor, na humildade, né? Aparentemente não tinha nada, mas tinha humildade. E eu que entrei ali toda ajeitadinha, bonita que sou, jovem, onde era que estava a humildade? Jesus falou no coração, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar santo é. Ei, quando eu e você estivermos entrando na casa do Senhor, se o alvo não for Cristo, vai continuar andando, entrando na casa do Senhor de sapato. Mas se tirar para fora, entra, porque o lugar santo é. Aqui é santo, não importa quem esteja o modo como está, mas aqui é santo. Glória a Deus. Vergonha, até hoje. Vergonha? Senhor, chorei, lógico que muito. Aleluia, Jesus. Viu? Mas Deus, Ele nos coloca no nosso lugar. Porque tem hora que a gente eleva. É nenhuma questão rápida, é só um pensamento. Não foi nenhuma atitude. Então Jesus, Ele nos coloca no nosso lugar. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar santo é. É Ele dizendo, tudo aquilo que tu acha, tudo aquilo que você pensa, humanamente você tira. Porque quem faz a obra na vida de cada um que está aqui é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Ele quer mais humildade dessa igreja. Jesus, Ele quer mais humildade da igreja do Senhor. Às vezes, irmãos, eu não gosto de pegar oportunidade. Mas por onde eu passo, a irmã tem que falar, a irmã tem que pregar. A irmã, às vezes eu não quero. Às vezes eu vou cumprimentar alguém na rua. Eu digo, não, eu não quero, mas eu volto para trás. Glória a Deus. Mas quem me mandou ser humilde foi Jesus Cristo. E através disso ele fala para a igreja, seja mais humilde. Glória a Deus. Porque o seu julgamento está indo para direções erradas. Porque às vezes a gente julga.
Mas Deus é em nossas vidas, porque hoje a palavra foi para a gente, para onde morar no céu, amém? Bata a palma para Jesus. Nós estamos em oração na fé, amém? Se tiver alguém no nosso meio que ainda você não aceitou o Senhor Jesus Cristo, Aleluia, glória! nessa noite, nós vamos estar orando por você, amém? Se tiver alguém no nosso meio, Aleluia, Pai da glória. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo, aleluia! ele em breve voltará. Ele está com o Espírito no livro da vida para nós morarmos com ele, amém? Aleluia, Pai da glória. Essas condições, nós vamos falar por você. Se não tiver e não quiser vir aqui na frente, o Senhor te deu uma nova oportunidade, amém? Vamos fazer uma oração na fé, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, Pai querido.